Vamos ler a declaração que está na primeira folhinha. Eu vou ajudar vocês com uma palavra ali que vai salvar vocês. Quando acaba o primeiro parágrafo que está sublinhado, tem uma palavrinha chamada Theotokos. No lado dela, antes está escrito Mãe de Deus. Vou ajudar vocês com essa palavrinha, porque quando os irmãos escreveram isso aqui, o dogma mariano ainda não havia sido estabelecido. E o dogma mariano, ele fala muitas coisas. Que Maria nasceu sem pecado também, que Maria foi assunta ao céu, que Maria é mãe de Deus. Mas quando os irmãos escreveram essa declaração aqui, eles não queriam dizer que Maria era mãe de Deus como os católicos romanos entendem hoje. Então, coloque uma setinha no lado ali. E Theotokos deve ser traduzido por portadora de Deus. Portadora de Deus. Nunca mais esqueça essa palavra. Os irmãos queriam dizer que o Verbo se fez carne no ventre dela. Somente isso. Não que ela era mãe do Verbo. Porque como nós falamos em outra aula, no que se refere ao Pai, Jesus tinha Pai divino e não humano. No que se refere à humanidade, vamos dizer assim, Jesus tinha mãe terrena, mas não tinha pai. E no que se refere à divindade, Jesus tinha pai e não tinha mãe. Precisamos separar isso bem por causa do dogma mariano que existe hoje. E falar que os irmãos não queriam dizer isso. Amém? Portadora de Deus é o melhor significado para a palavra Theotokos. Irmãos, os dois parágrafos que nós vamos ler, a confissão das duas naturezas de Cristo, a confissão que elas são totalmente divinas e totalmente humanas, né? Duas naturezas, e a confissão que essas duas naturezas existem numa única pessoa, que é isso que nós vamos falar hoje. Então vamos ler ali. Todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo. Aí, consubstancial ao Pai, homoousios, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós. Aí, o texto que nós estávamos trabalhando hoje, excetuando o pecado. Gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, portadora de Deus. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas. E começa, inconfundíveis e imutáveis. Elas não se confundem uma com a outra. Amém, irmãos? E não mudaram por causa delas existirem na mesma pessoa. Não se confundem, são inconfundíveis e são imutáveis. Esse é o dogma da igreja.
Incomparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas, de modo algum, é anulada pela união. Mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, uma hipóstasis, não dividido ou separado em duas pessoas. Ou seja, não há dupla personalidade em Jesus. Você não vai encontrar o Jesus humano falando com o Jesus divino. Por isso é errado falar o Jesus humano, o Jesus divino. Aqui é Jesus como homem, aqui é Jesus como Deus. Isso era uma heresia, amém? Chamada nestorianismo, de um herege chamado Nestório, que dizia que havia 2 filhos. Essa confissão está combatendo essa heresia numa declaração. Não dividido ou separado em 2 pessoas, mas um só mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a respeito testemunharam. E o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos padres nos transmitiu. É dos pais, os irmãos sabem. Amém, irmãos? Nós vamos para a página 5, a união das naturezas em uma única pessoa. Escreva aí. Unio personalis, união pessoal. As 2 naturezas, você leu bem o credo? Existem e concorrem para formar uma única pessoa. Então você pode dizer assim, irmão: Jesus Cristo, Deus, homem. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é homem. Essa é a nossa confissão. Você vai entender o seguinte, irmão. Bem claramente para todos nós entendermos, século XIX foi o século mais terrível que nós tivemos até hoje, provavelmente. Nesse século se desenvolveu uma teoria para tentar simplificar esta verdade. Tentar explicar. Chamava-se kenosis. Você vai achar também como teoria kenótica. Significa esvaziamento. Está lá no verso 7 de Filipenses. A si mesmo se esvaziou. E existe um monte de vertentes dessa teoria aqui. Um monte. E essa teoria provavelmente está dentro da sua cabeça se você é cristão evangélico há algum tempo. De alguma maneira, Jesus Cristo deixou os seus atributos divinos para se tornar um homem. Isso é verdade, irmãos? É verdade? Quantas vezes você já ouviu isso? Outra coisa, essa teoria dizia que Deus, estou falando alguns ramos dessa teoria, dizia que Deus, Ele pode, se quiser, deixar alguns dos seus atributos sem deixar os outros. Mas eu gostaria de fazer uma afirmação com os irmãos aqui, que nós possamos, se só isso guardarmos no coração, já é o suficiente por essa aula aqui.
Se Deus perder um só dos seus atributos, Ele já não é mais Deus. Amém, irmãos? Deus é a soma de todos os seus atributos. Atributos são coisas essenciais a um ser. Aquilo que diz que ele é aquele ser. Ele é aquele ser porque ele tem aquelas características essenciais que fazem ele ser aquele ser. Você tem atributos humanos que diferencia você de um cavalo, de um cachorro, de qualquer outro ser. Você é um ser humano. Por isso você tem atributos da natureza humana, que constitui você como um ser humano. Eu não sei, mas eu acho que na aula passada nós explicamos a diferença entre natureza e pessoa. Acho que sim, né? Sim ou não? Aquela definição de natureza e pessoa. Nós explicamos, sim. Qualquer coisa você ouça de novo. Mas atributos são coisas essenciais que formam o ser. Se você tirar um atributo desse ser, ele deixa de ser daquela natureza. Você é humano porque tem todos os atributos da natureza humana. E você pode listá-los. Deus é Deus porque tem todos os atributos que fazem dele ser Deus. E se ele deixar de ser um desses atributos, ele deixa de ser Deus. Amém, irmãos? Tenha isso como certeza. Porque você vai ouvir assim, ó, Jesus se esvaziou e se tornou um homem. Investigue o que você está ouvindo, que você vai ver que a pessoa vai explicar errado isso. Bem errado. É só você investigar. Provavelmente essas músicas que nós cantamos, para nós agora vão ser mais realidade. Porque nós vamos entender o que é a condescendência de Deus. Deus encarnado na pessoa única, divina humana de Jesus Cristo. Mas quando alguns cantam que ele deixou a sua glória, deixou na cabeça deles, existe essa teoria aqui, ó. Então, nós podemos cantar porque isso está lá em Filipenses. Amém? Só que nós temos que ter certeza de uma coisa. O que foi que aconteceu em Jesus quando ele se tornou um homem? E uma das coisas que você pode ter certeza, irmão, é que ele não deixou de ser Deus pelo fato de Deus ser a soma de todos os seus atributos. E se ele deixar um sequer, ele não é Deus. Então alguns diziam o seguinte: ok, ele não deixou todos, ele deixou só alguns. Aí eles diziam, pode ver que Jesus humano não é onipresente, onipotente, onisciente. Então esses ele deve ter deixado e Deus pode deixar esses atributos sem deixar de ser Deus. Isso é mentira, irmãos. E quando nós estudamos a natureza de Jesus, divino e humana, nós vimos as coisas que ele fez como Deus e as coisas que ele fez como homem. Na mesma pessoa de Jesus Cristo. É só você rever a aula passada. Amém? Mas essas pessoas dizem que ele se esvaziou. Você pode dizer o seguinte sobre o esvaziamento do Senhor. Ele se tornou um servo. É isso que Filipenses diz. Existindo em forma de Deus, veio a existir também em forma de servo, sem deixar de ser Deus. E daí eles usam um texto de 2 Coríntios 8:9, Cristo sendo rico, o quê? Eu vou mostrar para vocês só, abra lá em 2 Coríntios 8:9. Vamos pegar essa lógica e vamos trabalhar sobre ela. 8:9 de 2 Coríntios.
Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. É isso que está escrito aí? 2 Coríntios 8, 9. Vamos tomar a lógica desse raciocínio. Jesus sendo rico, a ideia é ele sendo Deus. Se fez pobre, agora ele deixou de ser Deus. Essa é a lógica do raciocínio. Para pela sua pobreza enriquecesse a muitos. Certo? Pegue a lógica, irmãos. Se essa lógica está certa, sabe o que aconteceu conosco? Nos tornamos Deus. Ele era Deus, rico. Rico é sinônimo de Deus. Pobre é sinônimo de homem. E nós éramos pobres, sinônimo de homem. E por causa da pobreza dele, nós se tornamos ricos. Nós nos tornamos, então, nós nos tornamos Deus? Sim ou não? Não. Então você não pode entender esse texto dessa maneira. Mesmo que alguém tente falar para você dessa maneira. A humilhação do verbo não tornou ele um homem só e nem fez de você Deus. Esse texto não está dizendo isso. Só para vocês verem como essa questão tem muita complexidade. Também nós temos uma mensagem que nós falamos um domingo aqui sobre a humilhação e a exaltação do verbo. Que a gente fala sobre o texto de Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Você está lendo nesse texto assim, a si mesmo se esvaziou, abrindo mão dos seus atributos, da sua divindade, para se tornar homem. Você está lendo isso nesse texto aí? Não, porque não está aí. Isso é fruto dessa teoria aqui. Porque essa palavra se esvaziou é ekenoses. A si mesmo se esvaziou, em grego. A palavra seria melhor traduzida como anulou-se. Não como se perdesse algo. Não como se tornasse um verme. Porque ele continua sendo Deus. Senão, ele não receberia o nome de Emanuel. Senão, ele não seria adorado pelos magos, pelos pastores. Amém, irmãos? Senão, ele não estaria dormindo, sossegado como homem, e abrisse o olho assim, e dissesse para a tempestade: chega. Aí você pode me perguntar o seguinte: e a unção do Espírito Santo? Aí nós só precisamos ler Isaías para ver o que no homem Jesus foi habilitado pela unção do Espírito Santo. Espírito de sabedoria, espírito de entendimento. Mas existem coisas na natureza, na vida de Jesus, que nós vemos nos evangelhos, que estão relacionadas à sua divindade. Amém? É interessante notar, irmãos, por exemplo, o texto de Colossenses 2, 9, diz assim, para todos nós prestarmos atenção bem nisso. Em Jesus Cristo, diz, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hã? Como é que é? No homem Jesus Cristo habita corporalmente o quê? Não me pergunte como.
mas é o que está escrito aí. Colossenses 2:9. É isso mesmo? Então vamos começar lendo lá. Página 5. Vamos ler o terceiro parágrafo. A natureza, a união das naturezas de Cristo é um grande mistério. Ele é identificado na Bíblia como o mistério da piedade. Deus manifesto em carne. 1 Timóteo 3,16. Cristo tinha uma natureza humana, porém não era uma pessoa meramente humana. A pessoa do mediador é o Filho de Deus imutável. Na encarnação, Cristo não se transformou numa pessoa humana, nem tampouco adotou para si uma personalidade humana. Assumiu, além da sua natureza divina, uma natureza humana. Pense nisso aqui, irmãos. A kenose diz que o verbo colocou um sinal de menos em si mesmo e se tornou um homem. Fez uma subtração. A Bíblia nos ensina que ele fez uma adição. Ele adicionou à sua pessoa divina uma natureza humana. Amém, irmãos? Ele fez Temos que ser cuidadosos para nós entendermos melhor, e talvez um dia nós falemos sobre isso. Filipenses 2. Porque o que Deus está ensinando é que esse Deus eterno, onipotente, imutável, autossuficiente, se tornou um servo. É isso que Filipenses está ensinando. Ele se humilhou, ele veio servir os homens. Não está tocando em nada que fira a sua pessoa divina. Filipenses está falando do status dessa pessoa divina, que agora se somou com uma natureza humana. Amém? Essa pessoa divina tomou para si agora natureza humana completa. Não há uma subtração, há uma soma. Veja bem, irmãos, que se você fazer essa equação, você diminui o seu Redentor. E se você fizer a equação que eu estou falando, o seu Redentor é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então não faça essa subtração. Amém? Porque ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Numa só pessoa. Não faça essa subtração. Se você fizer essa subtração, você está diminuindo o seu Redentor. Não será tão glorioso o que ele fez se você diminuí-lo. Continuando o texto. Esta natureza humana não chegou a desenvolver uma personalidade independente, mas se personificou na pessoa do Filho de Deus ao tomar esta natureza humana. A pessoa do mediador era às vezes divino e humano, ou seja, Deus e homem, possuindo todas as qualidades essenciais das naturezas divina e humana. Amém, irmãos? Veja bem, a pessoa existia eternamente. O que é uma pessoa? Nós falamos na semana passada. Uma autoconsciência. Ele já existia em toda a eternidade. Ele é eterno. Mas nessa eternidade ele existia como divino somente. Aí você tem toda a história do Velho Testamento, e daí você tem o texto de Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos, ou seja, num tempo determinado, o que aconteceu? Deus enviou o seu Filho e diz, nascido de mulher. O que ele fez? Ele assumiu natureza humana no ventre de Maria.
Se você pensa que Jesus era humano lá no céu, antes de toda a eternidade, você está errado. Jesus Cristo, na sua natureza humana, veio a existir no ventre de Maria. Ele toma a natureza humana do ventre de Maria. A natureza humana de Jesus é temporal. Não falo temporal no sentido de que tem um tempo restrito, mas que teve um tempo que começou a existir. A natureza humana, não a pessoa eterna. Se você falar do Velho Testamento, você não pode dizer que Jesus Cristo aparece lá como homem. Não pode dizer isso. Quando você vê Jesus Cristo em aparência humana lá no Antigo Testamento, chama-se teofania, quando um espírito toma forma. Já no Novo Testamento você tem a pessoa encarnada do Verbo. Amém? Notam a diferença? Vou exemplificar aqui. Os irmãos sabem que a eternidade é uma coisa que não se pode dar começo, nem dar fim. Mas vamos inventar uma linha do tempo aqui. Antes de existir o primeiro átomo, o primeiro pedaço de matéria, existia Deus. Antes de tudo existia Deus. E o Verbo estava, e o Verbo era, ele estava no princípio com Deus. Isso é antes de existir qualquer coisa no tempo. Ele já tinha a natureza, ele já era onipotente, onipresente, onisciente, autossustentável, autossuficiente, eterno, imutável, e já era uma pessoa. Ele fala eu, pessoa, autoconsciente. Antes de existir qualquer coisa, diz, todas as coisas foram feitas por meio, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí começa a aparecer a criação. Ok? Todo o Velho Testamento, Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, ele continua sendo essa pessoa eterna, com natureza divina, que aparece aos profetas, que comeu com Abraão, que tomou forma humana, não significa que ele tinha um corpo de carne. Chama-se teofania, uma aparição em forma de homem. O anjo de Javé do Antigo Testamento. Aí chega o momento onde você vai encontrar o que eu estou falando, Gálatas 4:4, João 1:14, e o Verbo se fez carne. Agora, no ventre de Maria, está essa pessoa eterna, divina, a pessoa do Verbo, que é divino. Agora ele assume natureza, o que, irmãos? Até aqui ele tinha natureza humana. No momento que ele nasce no ventre de Maria, ele tem o quê? E agora ele nunca mais deixa de ter natureza humana. Amém? Então houve um tempo que o Verbo não tinha, por isso chama-se encarnação, porque ele assumiu também sobre si a natureza humana. Não tem subtração aqui. Amém, irmãos? Tem o quê? E agora Jesus Cristo é Deus. O que mais? Ele é divino. E ele é? E também depois da sua ascensão, ele é homem glorificado. E há um corpo humano no céu, glorificado. E ele sempre será homem e sempre será Deus.
Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver que às vezes nosso erro está em divinizar a humanidade de Jesus. Sem nós percebermos que se Jesus não for homem, você está negando isso aqui, que o Verbo veio em carne. Cuidado, irmão. Porque a tendência dessa teoria quenótica é divinizar a humanidade. Mas sem notar que se você diviniza a humanidade, você está negando a realidade da encarnação. Então isso é muito importante para nós. Vamos seguindo no texto lá. Se eles são de Deus ou não, porque se alguém não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Amém? Seguindo ali, Cristo tem consciência divina e humana, conjuntamente. Juntamente com uma vontade divina e humana. Este é realmente um mistério que não podemos conceber. As Escrituras ensinam claramente esta unidade na pessoa de Cristo. Amém? Gostaria de colocar um detalhe que não está aqui. Duas mentes. Duas vontades. Duas afeições. Certo? Duas mentes, duas vontades, duas afeições. No que se refere à prioridade de existência, a mente humana é submissa à divina. E mesmo vale para todas as outras coisas. Amém, irmãos? Perfeitamente submissas, só que não misturadas, não mescladas. Perfeitamente agrupadas na mesma pessoa, sem mistura. É isso que o credo está falando, é isso que a confissão está falando. Perfeitamente juntas, perfeitamente unidas na mesma pessoa, mas sem mistura. Você consegue ler no Evangelho e encontrar a mente humana de Jesus. Você consegue ler no Evangelho e encontrar a mente divina de Jesus. Ainda que você de alguma forma tenha que fazer isso, você nunca separe da pessoa do Verbo, da pessoa eterna. Nunca separe isso. Não faça isso. Amém? Vamos continuando. É sempre a mesma pessoa que fala, seja expressando feitos divinos ou humanos. E vocês vão ler os textos em casa, é a tarefa. Igualmente, às vezes, ações e atributos humanos nos são apresentados como obra da pessoa em sua divindade. Significa o seguinte: existem nomes próprios da divindade. Por exemplo, o Filho de Deus, irmãos, é um nome próprio da divindade. O Filho do Homem é um nome próprio da humanidade. Mas esses textos que vocês vão ler em casa, Jesus vai ser chamado de Filho de Deus e a natureza que está sendo apresentada ali é humana. E outras vezes, Jesus vai ser chamado de Filho do Homem ou algum outro título humano dele, e a natureza que está sendo apresentada no contexto é divina. Isso acontece bastante. Vou dar só um exemplo, para nós corrermos. Paulo fala em Romanos 9:5. Deles, falando dos judeus, descende os patriarcas, descendência humana. Abraão, Isaac e Jacó. Também deles descende o Cristo segundo a carne. Ou seja, chamou o título divino para ele, o Cristo. E diz, segundo a carne é humano. E depois, o resto da frase é a seguinte: o qual é Deus bendito para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? É o Cristo. Esse Cristo é descendente dos judeus segundo a carne. Mas quem é esse Cristo?
Deus bendito para todos sempre, amém. Também lá em Atos 20, quando Paulo vai falar com os presbíteros de Éfeso, ele diz que eles deviam cuidar do rebanho de Deus. Do rebanho de quem? Deus, fala Deus. E fala assim, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Isso é aqui, está falando o quê, irmão? Humanidade. Quem é que morreu na cruz? Quem morre? É homem ou é Deus? Homem. Quem morre é? Paulo está falando, cuidai do rebanho de... E daí usa esse nome divino, a pessoa completa de Jesus, mas está se referindo à sua humanidade. Quem morre é humano. Os irmãos estão entendendo? É isso que nós estamos falando aqui. Igualmente, às vezes, ações e atributos humanos, tá vendo? Isso que eu acabei de falar. Nos são apresentados como obra da pessoa de Cristo em sua divindade. Atributos e ações divinas são às vezes imputados à pessoa de Cristo sob um nome que designa humanidade. Daí está ali os textos também. Alguns erros importantes contra esta doutrina. Na igreja primitiva, os ebionitas e os alogianos negavam a divindade de Cristo. Vocês lembram que lá atrás no material de vocês tem um apêndice de heresias. Mas os ebionitas vêm de uma palavra hebraica que significa pobre e que confessava Jesus, sim, mas Jesus era homem, filho de José e Maria. Não era Deus, só homem. Nos dias da Reforma também os socinianos negavam essa verdade. E hoje os unitários e modernistas, mesmo como os russelitas, sabe quem são os russelitas, irmãos? Testemunhas de Jeová. Também a negam. Negam o quê? A divindade de Jesus. E assim encontramos na igreja primitiva Ário, e se eles conhecessem Ário, talvez eles não seriam testemunhas de Jeová. Porque o que eles falam, Ário falou no século III e foi condenado pelo concílio em 325, em Niceia. Porque ele negava que Jesus era Deus, falava que Jesus era uma criatura e que o Espírito Santo era uma força. Isso lá no século III. E hoje eles falam a mesma coisa. Porque eles não sabem, talvez, que ele foi condenado já faz. Ou seja, heresia nova, heresia velha com roupa nova. E assim encontramos na igreja primitiva o caso de Ário, que negou totalmente a divindade de Cristo. Ao contrário, Apolinário não reconheceu sua plena humanidade e afirmava que o Logos divino ocupou o lugar do espírito humano de Cristo, o que muitos crentes hoje podem pensar. E é o seguinte: Jesus, o homem Jesus, desenho bem feio aqui, ele tinha uma alma animal e uma mente divina. Aqui estava o verbo. Lá no profundo de Jesus estava o verbo. Esse era Apolinário. Apolinário dizia que o verbo lá dentro dele tinha... Aliás, Jesus era humano e lá dentro dele estava o verbo. Uma parte do Jesus humano era o verbo. Só que se uma parte do Jesus humano é o verbo, está faltando uma parte ao Jesus humano. Os irmãos entendem? Tiraram uma parte da humanidade e colocaram o verbo, logo ele não é homem. E daí um pai da igreja disse aquela frase que nós escrevemos lá em cima: aquilo que ele não assumiu, ele não pode salvar. Então se o Espírito de Jesus fosse o verbo, então ele não poderia salvar o nosso espírito. Se a alma de Jesus, se a mente de Jesus fosse o verbo, você estava morto nos teus pecados, porque você ia continuar tendo uma mente corrupta. Aquilo que ele não assumiu, ele não pode salvar. Então a gente não pode colocar o verbo em nenhuma parte da humanidade de Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ela é indivisível. Ela tem tudo que a humanidade tem. E Jesus tem tudo que a humanidade tem e tudo que a divindade tem. Numa só pessoa. Não coloque ele em nenhuma parte do humano. Amém?
Senão você vai ser um apolinarista, sem nem saber. Nestório, que a gente citou, e seus seguidores negavam a unidade das duas naturezas em uma só pessoa. Ele dizia que tinha dois filhos, que tinha duas personalidades, a divina e a humana. Os irmãos entendem? E você pode cair nesse nestorianismo. Sabe como, irmão? Aqui é o Jesus humano. Aqui é o Jesus divino. Aqui é o Jesus humano. Não, aqui é o divino. Isso aí é nestorianismo. Quem te ouve diz assim: você está falando como Nestório, como se houvesse dois filhos, mas é um filho, único filho, o eterno Filho de Deus. Amém? Não faça como Nestório. E aí tem umas partes ali para você memorizar. Deus queira que você memorize sobre a divindade de Jesus, sobre a humanidade de Jesus e sobre a unidade da pessoa. E agora, a diferença entre natureza e pessoa no Redentor. O significado do termo natureza e do termo pessoa é fundamental no assunto da cristologia. O significado de natureza. Na teologia, o termo natureza refere-se à soma total de todos os atributos que fazem uma coisa ser o que ela é. A totalidade das características que formam uma classe de coisa. Exemplo, a natureza divina é composta pela soma de todos os seus atributos divinos. A natureza humana é composta pela soma de todos os atributos humanos. No grego é usado a palavra ousia, ou essência. Significado de pessoa: um indivíduo que tem consciência de si, uma autoconsciência. O termo pessoa denota uma substância completa dotada de razão e, consequentemente, um sujeito responsável por suas ações. A personalidade não é parte essencial e integrante da natureza, mas é, por assim dizer, o término que ela atende. E a gente já vai pular isso aqui porque eu vou explicar de outra maneira. Temos a humanidade toda, todos os homens, 7 bilhões de pessoas, certo? Nós temos a natureza humana. A natureza humana é composta por todos os homens. Quando eu individualizo a natureza humana, quando a natureza humana está individualizada num só indivíduo, eu tenho uma o quê? Uma pessoa. É um indivíduo que tem autoconsciência. Esse é uma pessoa. Dá para entender a diferença de natureza e pessoa? Quando nós falamos da Trindade, nós temos uma única essência divina, um único Deus. Mas esse Deus, ele é 3 pessoas distintas, 3 hipóstases, 3 pessoas. Amém? 3 autoconsciências, um único Deus. Essa é a confissão da igreja. Amém? Vamos começar ali alguns problemas a serem evitados. Na relação da união de Cristo, né? Das duas naturezas. Não enfatizar a divindade em detrimento da humanidade. O que vai acontecer? Você vai transformar Jesus num fantasma. Você entende, irmão? Se você enfatizar só a divindade de Jesus, você vai cair no erro do gnosticismo, que vai dizer assim: toda carne é má. A natureza espiritual não pode ter relação com a humana. Foi esse erro que eles caíram. Então Jesus deve só parecer um homem, mas ele não era homem. Por quê? Você enfatiza muito a divindade, em detrimento da humanidade. Isso acontece muito hoje. Não enfatizar a humanidade em detrimento da divindade. Não, Jesus era homem, é só homem, ele era um homem total. Mais nada? O que você diz, irmão? Se ele era um homem total, ele era um homem muito bom, um profeta. Ele era um cara igual
O Espiritismo fala dele, um iluminado, um espírito de luz, um grande homem, um grande sábio. Mas se ele não era Deus, irmão, você está perdido nos seus pecados. Jesus, o homem, até o Islã reconhece. Então, não enfatizar a humanidade em detrimento da divindade. E também não humanizar a divindade. Isso não acontece muito, irmãos. Quando se fala de união hipostática. Ninguém humaniza a divindade. Ninguém coloca a humanidade na divindade, fazendo a divindade virar humana. O que se é feito bastante é divinizar a humanidade. Às vezes eu vou falar algumas coisas aqui para você que pode soar meio torto, mas preste atenção. Não caia no erro de Lutero. Sabe o que Lutero dizia, irmão? Que a natureza humana de Jesus recebeu onisciência, aliás, onipresença. Sabe por que ele pensava isso? Porque ele dizia que na ceia, Jesus estava presente em corpo, com consubstancialidade na ceia. Ele dizia que o Jesus humano se tornou onipresente. E o Jesus humano, eu estou falando só para que vocês entendam, estava em todos os lugares. Ele entendia errado uma coisa que nós vamos olhar lá na frente outra hora. Chama-se communicatio idiomatum. Significa comunicação de atributos. Como se relacionam os atributos das duas naturezas numa só pessoa. E ele dizia que a natureza humana de Jesus recebeu, pela comunicação com a natureza divina, recebeu onipresença. Por que ele dizia isso? Porque ele tinha a crença que na ceia Jesus estava presente em pessoa humana. Aí Calvino dizia, não, na ceia, e veja como nós cremos isso. Jesus vai voltar, irmãos? Vai, sim ou não? Ele vai voltar porque ele está onde? Ele está sentado no trono no céu. Está lá, a humanidade dele, com os dedos. Fiz uma centopeia. Está lá Jesus no céu. Onde ele está? Por isso que ele vai. Mas quando nós nos reunimos aqui, o que nós falamos? Onde estiver 2 ou 3 unidos, ali ele está. Ele está lá ou está ali? Está lá ou está ali? Lutero dizia que ele estava ali, em carne ali. Calvino dizia que quanto à sua divindade, ele estava conosco. Quanto à sua humanidade, ele estava no céu. Lutero dizia que não, você está separando Jesus. Não, ele está certo. É o que a Bíblia diz. Jesus nós esperamos da onde? Do céu. Da onde aguardamos o seu Filho, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, quanto à sua humanidade, ele está onde? Mas quanto à sua divindade, ele está em todos os lugares, irmão. Por isso que nós podemos dizer que quando nós estamos reunidos em seu nome, ele está no nosso meio. Amém? E Calvino dizia que quanto à ceia, o Jesus, a divindade, está com a igreja reunida e a humanidade dele é representada no pão e no cálice. Era isso que Calvino dizia. Então Calvino estava certo. A humanidade de Jesus era representada no pão e no cálice. E a sua divindade está presente na reunião. É 2 Jesus? Não. Por isso que quando a gente fala, a gente tem que explicar assim. Da onde Jesus vai voltar? Mas quando nós nos reunimos em teu nome, em nome dele, onde ele está? Isso só pode acontecer porque ele é 2
duas naturezas em uma única pessoa. Amém, irmãos? Nós oramos em nome dele. Outra coisa. Eis que estou convosco todos os dias. Mas ele está lá, irmão? E é certo você dizer que ele está no céu? Sim ou não? E é certo ele dizer que ele está convosco todos os dias? Sim ou não? Por que isso pode? Por causa das suas duas naturezas. Amém? Os irmãos veem como isso é importante? Aí se você divinizar a natureza dele, ainda que ele tenha algumas coisas que ele recebeu do Pai em glória, ele continua lá, paradinho lá. Ele levantou da cadeirinha lá, olhou para baixo e disse, pode vir, Estevão. Amém? Ele não estava com Estevão, irmão? Estava ou não estava? Mas ele se levanta para receber Estevão. Não é assim que a Bíblia fala no seu relato? E não está certo se você falar assim? Quando você vai falar assim, então Jesus se levantou do trono para receber Estevão. Daí alguém vai dizer assim, então ele não era Deus. Então Jesus se cansou. Daí algum idiota vai dizer assim, está vendo? Ele não era Deus. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então Jesus chorou. Então ele não era Deus. Então Jesus disse que a sua vontade era submissa à vontade do Pai. Aí algum idiota na internet vai dizer, está vendo? Ele não era Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E é o que mais tem. É o que mais tem. Mas o que você acha? Ele era Deus ou não era? E por que ele pode estar aqui, estar lá? Sua presença no céu, sua presença conosco. Ser uma única pessoa. Como é que pode? Para nós é mais fácil agora, não é? Então nós não devemos divinizar a humanidade de Cristo. A nossa salvação depende de que Ele morreu, de que Ele ressuscitou, de que Ele está à direita de Deus. E está lá trabalhando lá, como nosso sumo sacerdote. Não dividir as duas naturezas. Não há evidência na Escritura para a dupla personalidade. E não misturar as duas naturezas, criando uma outra. Nem Deus, nem homem. Nem suco de laranja, nem limonada. Misturou tudo num copo e se tornou uma outra coisa. Isso é um erro, irmãos. Chama-se monofisismo. Mono, um. E physis, natureza. Isso dizia Eutíquides. Ele dizia que as duas naturezas se fundiram, tornando-se uma terceira natureza, nem divino, nem humana. Uma terceira coisa. Isso é uma heresia. Amém, irmãos? E nós vamos parar por aqui hoje. Nós continuamos na página 7. Mas que o Senhor nos ajude a compreender. Ainda continua a tarefa de decorar as heresias que estão nas duas últimas folhas, na folha 12 e 13. Não cai em nenhuma dessas coisas. O Senhor ajude você. O Senhor nos ajude. Os irmãos podem ver que isso que nós estamos tratando simplesmente exalta a pessoa de Cristo. Não diminui ela nem uma vírgula. Amém, irmãos? Pelo contrário, as pessoas que têm feito esses erros que realmente diminuem a Cristo.